Meu nome é Alana Souza, eu tenho 41 anos e sou comunicóloga. Eu nasci em Itabuna e quando eu me lembro da minha infância aqui, eu tenho memórias que eu acho que não são muito comuns. Na minha infância, por exemplo, eu costumava visitar o cemitério da cidade, o Campo Santo. Aos domingos, era algo que a gente costumava fazer nos domingos. Eu, minhas irmãs, tenho 2 irmãs e uma prima. Então, ficar ali lendo as lápides, caminhar pelo Campo Santo, que tem toda aquela brita fazendo aquele barulho de memórias. Geralmente as pessoas têm medo do cemitério. Eu perdi o medo do cemitério na infância porque eu achava bonito ver e esse contato com a morte não foi passado para mim como uma coisa assim feia, drástica, como um processo mais natural. Então, da infância, ali o Campo Santo, tenho memória também de um trenzinho da alegria, acho que se chamava assim na infância, que tinha personagens do Monteiro Lobato, né? A gente entrava no trenzinho e percorria partes da cidade e esses personagens iam entrando no trem, tinha música. Essa é uma memória de infância. E quando a Cuca entrava, todo mundo queria pular, não era um trem na verdade, né? Um carro aberto que a gente podia ver a cidade. Então, de infância, minhas memórias mais antigas, Praça do Caçoar, aquela coisa ali. A comunicação, ela veio para mim como uma herança de família, né? Eu sou sobrinha de Cacá Ferreira, tenho outros parentes, tios, primos que trabalham no rádio também. Então, meu pai só dormia com o rádio ligado. Eu gostava de estudar sempre ouvindo rádio, então foi uma coisa que eu fui absorvendo como um processo natural. Em determinado momento, na definição de profissão, eu escolhi a comunicação social, fiz na UESC, né, em habilitação em rádio e TV. Fiz toda a minha formação, assim, o meu TCC pensando em rádio, participação no rádio foi uma coisa que sempre me atraiu, né? Então procurei sempre estudar e me estruturar em relação à mídia sonora, né, que a gente entende mais hoje. Depois eu fiz uma especialização na área de educação, aí voltada para a gerontologia, né, que é o processo de envelhecimento, esse estudo. E aí eu propus um programa de rádio para envelhecentes, para dar esse diálogo, esse contato, seja para questões de saúde, de convivência, de contato entre eles. Depois, no meu mestrado, que aí tanto a graduação como a pós, né, a especialização eu fiz na UESC e o mestrado eu fiz na UESB, em Vitória da Conquista. Quando eu fiz a minha especialização, logo após, eu me tornei professora do curso de jornalismo e estava muito ligada às questões da mídia sonora, eu era professora de rádio. Depois, quando eu saí para fazer o mestrado, que eu voltei e fui trabalhar como assessora e repórter, eu já voltei para a faculdade para ser professora como professora na área de telejornalismo, né? Então, abriu muito para mim o campo, a visão, né? Já tinha estudado na graduação, mas essa atuação mesmo abriu muito e aí eu passei. Hoje eu já sou uma professora que vou transitando ali nas diversas mídias, isso é bem interessante para mim. A mídia é importantíssima. Fazer parte de um curso de jornalismo me mostra todo instante como é importante você não apenas sair fazendo conteúdo, como hoje está muito acessível, né? Antes a gente só absorvia o conteúdo, né? Consumia o conteúdo. A gente só assistia TV, por exemplo, ouvia rádio. Hoje a gente está aí com a internet nos dando a possibilidade de produção do conteúdo. E a gente vê a todo instante pessoas produzindo conteúdos sem pensar a respeito daquele conteúdo que ela está produzindo. Então você vai disseminando ideias sobre as quais você muitas vezes não pensou ou não avaliou,
né, as consequências. Aí a gente vê muito surgimento de fake news e como as fake news acabaram direcionando o próprio futuro do país, né, o andamento do país. Aqui, como professora, por exemplo, eu penso assim, ao discutir os temas em sala de aula, ao levar isso para o aluno, esse aluno depois ele vai ser o formador de opinião, ele vai estar trabalhando na rádio, na TV, nas mídias, nas redes sociais, e quando ele for passar aquele conteúdo para a população, ele já vai pensar a respeito daquilo que ele está passando, questões éticas, profissionais, levar além de um conteúdo de qualidade, um conteúdo que não seja prejudicial para a própria sociedade. Nossa, em Itabuna, além de nascer em Itabuna, me casar em Itabuna, enterrei a minha mãe nesse cemitério que eu visitava quando eu era criança, das perdas mais devastadoras da vida, né? Saí de Itabuna 2 vezes. Fui morar em Eunápolis e fui morar em Feira de Santana. Sair de Itabuna me proporcionou aí o pensamento de que a nossa cidade ela podia ser muito mais organizada, de que a nossa cidade ela poderia ser pensada para o desenvolvimento, né? Desde o cuidado básico de saneamento, de ter um asfalto de qualidade, de ter uma praça de qualidade, de poder desfrutar de ambientes como a beira-rio, por exemplo, que a gente costuma ir, achar bonito, tirar foto, passear, levar filho. Outros ambientes, outros lugares, né, em que a gente pudesse conviver. Sair de Itabuna me trouxe essa visão, né, de que o progresso está demorando de chegar aqui e que poderia ser diferente, o desenvolvimento poderia ser maior em nossa cidade. Mas sempre retornei a Itabuna e cada vez que, estando fora, eu voltava para visitar, por exemplo, esse chegar em Itabuna é um processo que faz disparar o coração ali. Chegar em Itabuna, eu sempre lembrava do hino de Itabuna chegando, né? Esse aroma de cacau no coração, quando você vai entrando na cidade. E Itabuna sempre foi para mim aquele meu lugar, a questão de família, de território, de pertencimento, o lugar para onde eu sempre posso voltar, né? O lugar onde eu sou é Itabuna.